Distrito de Amarelas. Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública da revisão do Plano Diretor Participativo do município de Camusim, realizada hoje aqui no Distrito de Amarelas. Esse encontro integra o processo oficial de revisão do Plano Diretor Municipal, ele que é conduzido pelo Núcleo Gestor e tem como objetivo ouvir a comunidade local, registrar demandas, sugestões e contribuições que irão subsidiar a elaboração do novo marco legal do desenvolvimento urbano e territorial do nosso município. Para a composição da mesa oficial, gostaria de convidar o Dr. Julênio Braga, ele que é presidente do Núcleo Gestor da revisão do Plano Diretor de Camusim. Convidar também o Dr. Alexandre Maia, procurador-geral do município de Camusim. A doutora Silmara Carneiro, chefe de gabinete, representando a prefeita Betinha Magalhães. Convidar também o vereador Cleide Júnior, secretário vereador Cleide Júnior. E também convidar a secretária de Educação do município, Marciana Almeida. Gostaria de registrar e agradecer toda a presença da equipe da Procuradoria em nome da doutora Gessiane Fontelli. Queremos agradecer também a toda a comunidade, em nome do Portal de Amarelas, da professora Dona Fátima, lá do Boqueirão dos Rosas, da Maria Janete, diretora de escola, Célia do Boqueirão dos Liras, Erendi do Cafundó, Manuzinho, Conrado, o Giovanni Lira, a diretora Socorro, lá do sítio Santa Lúcia, e o amigo Antonilson do Montevidéu. Todos podem sentar, ficar à vontade. E agora, com a mesa composta, eu gostaria de convidar para fazer a abertura oficial da audiência o professor Julênio Braga, ele que é o presidente do Núcleo Gestor da revisão do Plano Diretor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Muito bem-vindos, né? Todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa etapa da revisão do Plano Diretor. Essa etapa hoje, ela marca, já estamos quase no finzinho das audiências públicas, só nos falta fazer essa daqui do Distrito de Amarelas e vamos fazer a do Distrito do Guriú na próxima semana, mas já estamos fazendo esse trabalho há algum tempo, desde o segundo semestre do ano passado, né, indo em todas as localidades, comunidades e bairros, para que a gente possa, primeiro, transmitir para vocês, né, o que é que está acontecendo, o que vai mudar no nosso município por causa disso e qual é a participação de todos nesse processo, tá certo? Queria cumprimentar aqui os amigos que estão aqui, a professora Marciana, nossa grande colaboradora, nosso doutor Alexandre, que ele faz parte do núcleo gestor, exatamente na parte jurídica, que faz toda a parte, junto com a sua equipe de análise pessoal, né, que está estreando hoje, né, assim, né, porque depois que ele assumiu a secretaria, né, a Secretaria de Infraestrutura recente, é a primeira vez que ele está nessa posição participando aqui, aí eu não poderia deixar de dar essa palavra para ele, amigo. Nosso presidente, né? E Silmara está aqui, a todos que fazem a Procuradoria do município e a todos vocês, né, convidados a estar aqui presentes nessa audiência pública de grande importância, né, para o nosso município, para o futuro do município, para o crescimento. Vocês são privilegiados em estar aqui participando, dando suas sugestões, né, e acompanhando essa tarde que é de grande importância para o crescimento do nosso município.
depois. É daí que nós vamos, né, levar as sugestões de vocês para fazer todo um plano, né, da altura do nosso município para todo o crescimento. Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, contem com a gente, estamos aí para fazer esse Camusim crescer ainda mais. Muito obrigado, uma boa tarde. Pessoal, eu queria começar, né? Estou vendo que tem muito professor aqui, né? Muita gente da educação, então a gente tem até uma estratégia metodológica específica, né? Quando a gente está assim na frente do povo da educação. Uma pergunta, né? Todo mundo aqui sabe o que é o plano diretor? Quem sabe levantar a mão? Né? Então, acho que a gente, sempre que começa a fazer uma apresentação para um grupo específico, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a quantidade de informação que esse grupo tem sobre o que a gente vai falar, né? Porque senão a gente está começando do meio e muitas vezes isso deixa uma lacuna na cabeça, né? Vocês são professores, vocês sabem que a gente precisa ter esse diagnóstico, né? Do conhecimento, né? Então, eu vou começar por aí. Vou até dar uma chutada de balde aqui, viu? Vou começar por aí. O plano diretor, né, de desenvolvimento urbano de um município é um conjunto de documentos legais que coordena todo o desenvolvimento da cidade. Dentro desse plano diretor, né, ou a partir da aprovação do plano diretor, várias leis que normatizam o território passam a ter um valor. Tipo, delimitação do perímetro urbano de Camusim ou do distrito de Amarelas. Quanto precisa ampliar de perímetro urbano, por exemplo? Ou um lugar que não é urbano, que já tem características urbanas, mas na lei ele é rural, por exemplo. A gente também precisa modificar isso. Um outro documento que consta no plano diretor é o Código de Obras, né? Código de Obras e Costuras. Por exemplo, se o Cleide Júnior, que é o secretário, né, precisa aprovar um empreendimento, um loteamento num determinado local, lá tem que ter uma regulamentação para saber se naquele local eu posso construir um prédio de 2 andares, de 5, de 10, a densidade dessa ocupação. Posteriormente, aqui a minha fala, o doutor Alexandre vai fazer uma explicação mais jurídica sobre isso. Eu estou tentando só dar esse conhecimento mais leve, certo? Então, ele tem uma série de documentos que vocês vão depois conhecer. Um código ambiental, né? Várias leis que hoje, algumas existem e algumas não existem. Algumas existem, mas elas estão defasadas, né? Por que elas estão defasadas? Porque o nosso primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano, que foi elaborado para Camusim, pensando no crescimento da cidade, como que a cidade era e queria ser, foi produzido em meados dos anos 2000, certo? Então, nós estamos com 25 ou 26 anos de distância, né, desse tempo para agora. Num determinado momento, no meio desse caminho, houveram algumas modificações nas legislações em função de várias coisas. Várias situações depois podem ser citadas. Mas em nenhum momento, dentro desse processo todo de 25, 26 anos, nós paramos e repensamos esse trabalho, certo? A gente continua hoje utilizando uma legislação que já é capenga, que já não tem mais a ver com o crescimento. Então aqui eu vejo gente jovem, certo? Que talvez há 25 anos atrás, ou fosse criança, né, ou muito jovem. De lá para cá, obviamente, vocês têm consciência, o mundo mudou, o Brasil mudou, o Estado mudou e o Camusim mudou também, né? Em todos os aspectos. E no aspecto do desenvolvimento local, das necessidades locais, isso também foi alterado. Imagine que o que a gente precisa hoje, para a cidade ser boa para nós, não era a mesma coisa que a gente precisava há 25 anos atrás. Várias coisas mudaram. Quer ver um exemplo? Hoje existem mais, como eu quero dizer, pontos que estão em pauta do que estavam naquela época. Vou dar um exemplo bem comum. A questão da acessibilidade e da inclusão. Há 25 anos atrás, sabia que precisava ter acessibilidade e inclusão, mas esse tema não estava na pauta da sociedade e isso não chamava tanta atenção.
Então você podia pegar um cadeirante e levar ele, levantar e botar em cima da calçada e sair empurrando. Hoje não. Hoje as pessoas conhecem e sabem das suas necessidades, dos seus direitos, e elas querem esses direitos sendo atendidos, não é verdade? Certo? O cadeirante ele não quer ser carregado para levar lá, ele quer ter acesso, que ele mesmo faça esse movimento. Estou dando um exemplo. Mas existem várias coisas que modificaram de lá para cá e que a cidade cresceu, novos empreendimentos. Se você pensar como sim, a cidade, a sede hoje, né? Ela tem um desenvolvimento diferente, tem vetores de desenvolvimento diferentes. Vocês sabem que o município de Camusim, apesar da gente continuar, e isso é muito valorizado, né? Com as nossas atividades tradicionais, tais como a pesca artesanal, né? Que é comum, bastante forte aqui, a agricultura familiar. Mas nós temos uma outra coisa que apareceu durante esses anos, que também tem interferido no nosso modo de viver, que é o turismo. Certo? Então a cidade hoje tem as pessoas têm uma percepção da cidade como um lugar turístico, e quando você cria essas possibilidades, e estão criando possibilidades, tanto públicas quanto privadas. Mas quando você faz isso, você também cria outras necessidades, certo? Quando você abre a cidade para receber pessoas de fora, etc., você começa a ter também uma necessidade de serviços que precisa atender a essa nova situação. E a gente volta para aquela ideia, que é antiga, mas que ainda vale, que a gente diz que a cidade, ela só é boa para quem vem para cá, quando ela é boa para quem está aqui. Né? Só é boa para o turista, quando ela é boa para o cidadão. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na cidade para o cidadão, para ele exercer de fato essa cidadania. E exercer a cidadania é cumprir os seus deveres, obviamente, mas gozar dos direitos que a legislação, a lei promove. Né? Então, o que é que está tentando fazer aqui? Uma revisão, né? Porque nós estamos falando de revisão do plano diretor. Mas nós estamos falando de vamos criar um plano diretor? O plano diretor já foi criado, né? Já existe e já tem uma história que foi sendo modificada no decorrer dos anos. Mas nós estamos aqui para revisar. Revisar por quê? Porque ele está falando uma língua antiga. Ele está falando de um jeito que as pessoas agora não falam mais. Não acontece isso com o tempo, né? Hoje a gente fala umas coisas que há 25 anos as pessoas não falavam, ou falavam diferente. Até palavras foram criadas, gente, em 25 anos. Certo? Quem sabia o que era uma selfie há 25 anos? Né? Vamos fazer uma selfie. Há 25 anos atrás, o que é que a pessoa respondia, né? Não sei o que é. Então, assim, as coisas mudam, tem uma dinâmica, certo? Tem uma dinâmica, a vida é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo. Mas nós que estamos fazendo a gestão dessa coisa, nós temos que pensar que também precisamos renovar na medida que isso é necessário. Então, nós estamos revisando. Revisando significa analisar a documentação, a legislação que já existe e ver que aspectos dessa legislação não se encaixa mais na atual situação e que precisa de renovação. E as novas propostas que existem, tendo em vista que a cidade é diferente. As localidades são diferentes, os distritos são diferentes. Só para vocês terem uma ideia, agora mesmo, né, bem recente, essa informação bem recente, nós temos um novo distrito em Camusim, vocês sabem, né? O distrito de Tatajuba. Então, com a criação do distrito de Tatajuba também entra nesse rol, porque lá agora é um distrito, tem zona urbana. Então, se tem zona urbana e tem cidadãos urbanos vivendo, nós precisamos ter atenção urbana para eles. Isso muda como a gente enxerga, como a gestão, todas as gestões futuras, tem que pensar aquele lugar. Só uma informação a mais. O plano diretor, ele tem um tempo também, que precisa ser revisado. Eu sempre digo, na teoria geral do planejamento, a gente usa essa expressão. Nós temos um horizonte de planejamento. Horizonte de planejamento, que é o horizonte, é onde a gente pode ver, né? Horizonte no mar, né? Até aquela linha que a gente vê ali. O horizonte até o limite da nossa visão. Então, o horizonte de planejamento do plano diretor é de 10 anos. Certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora não é para hoje, necessariamente, nem para amanhã, mas é para hoje, amanhã, depois da manhã, até 10 anos. Então, quando eu estiver pensando nisso, eu não posso estar pensando só assim, aqui amarela tem essa rua, nós temos que pensar como é que vai ser daqui a 10 anos.
Eu tenho que antecipar. Você criar uma lei que antecipa o futuro, que antecipa o gado, que antecipa o futuro, de novo, que antecipa o futuro, né? Que traz o futuro para cá. Planejar, gente, não é prever futuro. Serve para vocês que fazem planejamento também escolar. Não é prever, é trazer o futuro para cá. Quando eu trago o futuro para cá, eu ajeito o futuro. Eu penso nele agora, certo? E aí eu consigo trabalhar para que ele aconteça do jeito que eu desejo. Isso serve para qualquer coisa. É fazer uma viagem, você tem que fazer isso. Certo? Não, eu vou para tal lugar. Eu tenho que pensar como é que vai ser lá. Não é no meu dia de hoje. É como vai ser lá. Aí eu organizo tudo e vai dar certo. A tendência de dar certo é maior, né? Não necessariamente quando esse planeja funciona, mas a tendência de funcionar é maior, tá certo? Deu para vocês compreenderem? Então pronto, indo para a audiência pública. A audiência pública ela serve para a gente primeiro explicar isso para as pessoas, certo? E depois perguntar às pessoas que moram no lugar, ou que vivem, ou que trabalham, ou que se utilizam do espaço, do território, o que é que tem que presta, o que é bom, o que tem que não é bom, o que não tem que deveria ter, né, que a gente acha que não vai ter, o que gostaria. É um momento de escuta. Para isso, a gente tem umas metodologias aqui. Então, aqui nós estamos com a equipe da Procuradoria Jurídica, né, que é a equipe responsável pela análise dos dados, das informações e da coleta dos dados. Eles têm formulários, certo? Formulários que eles vão distribuir com vocês. Nesses formulários tem algumas perguntas sobre a localidade, certo? Algumas perguntas. Agora, além desse formulário, que às vezes o formulário não está dizendo o que você quer dizer, né? O formulário está saltando. Nós também temos outro momento, paralelo, em que os meninos vão passar perguntando se alguém quer falar sem ser escrever, certo? Além de escrever, porque às vezes lá no papel não está representando exatamente o que eu quero dizer, né? O papel cabe tudo, né? Mas a fala, ela é mais dinâmica e às vezes a gente precisa escutar para entender exatamente o que é que a pessoa quer falar. Então, o pessoal da Procuradoria vai distribuir os formulários, mas vai também fazer uma pré-inscrição, em que vão ser chamados aqui, a medida vai chamar, vocês podem fazer as perguntas, nós vamos respondendo, e tem um detalhe, todas as perguntas, elas serão gravadas, né? Gravadas no sentido visual da câmerazinha ali, mas também estarão em ata. Serão colocadas em ata e esses dados serão utilizados para que a gente possa organizar o plano. Nós estamos numa fase, gente, que ainda é anterior ao plano, né? Nós estamos ouvindo. O que é que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar todas as informações, já fizemos com as outras localidades, já temos relatórios das outras localidades, e naquele relatório, vamos sintetizar, fazer um documento final, né? E esse documento final é entregue para, e a Alexandre vai explicar isso, a empresa vencedora da licitação que vai realizar o plano. Nós não estamos realizando o plano, nós estamos fazendo diagnóstico para quê? Para que quando essa empresa que vai ser contratada para fazer, chegar para fazer, ela saiba o que foi que nós dissemos. Porque se a gente não fizer isso, gente, a gente corre o risco de uma empresa sentar num escritório bem confortável, com ar-condicionado bem frio, e escrever e entregar, né? Só que a gente não vai fazer assim. Isso foi uma tomada de decisão da prefeita municipal, da prefeita Betinha, né, de fazer o plano diretor dessa forma, com esse outro formato. Alexandre gosta sempre de dizer que vários municípios, a maioria dos municípios faz o plano diretor assim, né, de gaveta. Contrata alguém, faz ali, manda para a Câmara de Vereadores e aprova. Nós nem estamos ainda na Câmara de Vereadores, né, coisa? No momento nós estamos antes. Nós só vamos encaminhar para vereadores votarem quando a gente tiver o trabalho finalizado. Não é só uma lei, mas é uma lei que tem um conteúdo, uma história, uma memória. Certo? Não é uma lei limpa e seca que vai ser entregue e que muitas vezes até quem analisa nem sabe bem o que está analisando. Nós vamos entregar um documento, que a gente chama de documento básico, para que a empresa se norteie na elaboração, tá certo? Então, o plano diretor, ele
ele tem essas importâncias todas, né? Para que a gente estivesse aqui agora, a Prefeita Municipal aprovou uma lei na Câmara no ano passado que criava o Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor. Nesse Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor, existiam várias pessoas técnicas, né, que deveriam ocupar para que a gente pudesse levar o trabalho adiante. Entre elas, eu fiquei como na presidência, mas nós temos a parte jurídica, que é coordenada pelo Dr. Alexandre e sua equipe, e temos uma parte de infraestrutura, arquitetos, engenheiros civis, temos uma outra parte, que é a parte social, composta por assistentes sociais, tá? Então, temos várias pessoas multidisciplinares para poder analisar, certo? Essas informações que nós vamos coletar aqui, coletamos nos outros, transformamos em relatórios, e essas pessoas técnicas transformam isso em projetos, certo? Transformam isso em projetos. Porque você escutar, não, eu gostaria que tivesse tal coisa. Bom, é de engenharia, né? A equipe da engenharia lá tem que pensar, né, nos projetos que se encaixam aí, tá certo? Deixa eu ver o que mais que ainda falta. O objetivo, né, mesmo, é ouvir, registrar as contribuições e informar, né, a todos que vocês precisam e devem se manifestar, certo? Esse momento é um momento de escuta, não é um momento, eu digo sempre, a audiência não é um momento de debate dos temas, certo? Não é de debate dos temas, é um momento em que a gente escuta, anota, para poder filtrar e ver em que cada demanda dessa se encaixa, tá certo? Eu vejo aqui que a gente tem um grupo, né, bastante focado assim na questão da educação, né, tem bastante gente, né, que já está até acostumado, um pouco acostumado a lidar com essas questões de planejamento, né, de organização sistematizada. Isso é muito interessante, porque nos ajuda muito, né, já nos ajuda muito, tá certo? Eu queria devolver aqui para o Zenilson, certo? Agradecer essa primeira fala e pedir que vocês façam esse trabalho aí paralelamente. Enquanto a gente está falando, vocês podem fazer isso daí, tá certo? Não precisa ser depois. Obrigado, Zenilson. Muito obrigado, professor Julênio. Queremos agradecer a sua participação. Lembrando mais uma vez que a nossa audiência está sendo gravada por vídeo. A contribuição de cada um de vocês é bastante importante. A equipe já está entregando os formulários. Então, enquanto vocês preenchem, também a gente pede que vocês tenham atenção aqui à nossa mesa. Nesse momento, gostaria de convidar o Dr. Alexandre Maia, ele que é procurador-geral do município de Camusim, que vai apresentar as orientações jurídicas sobre o processo de revisão do plano diretor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui inicialmente o nosso amigo vereador e atual secretário de Infraestrutura, Cleide Júnior. Cumprimentar o Dr. Julênio Braga, presidente do Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor Participativo de Camusim. A nossa amiga Marciana, secretária, a minha procuradora adjunta da Procuradoria-Geral do município, os demais membros aí, a Dionas, o pessoal que está distribuindo aí os formulários. Agradecer, né, pessoal, a população aqui presente. Nós temos tido contato com uma participação massiva, né, em todos os distritos e na sede do plano diretor, e eu confesso a vocês que estou muito feliz e ao mesmo tempo surpreso com a quantidade de pessoas que está aqui para ouvir um tema que é tão sensível à sociedade aqui camusinense, tá? O Julênio já falou muita coisa, tá, pessoal? Então, para que eu não possa me alongar muito, eu queria explicar para vocês o que é exatamente o plano diretor e para que ele serve, tá? O plano diretor, ele tem status constitucional, tá? Está previsto ali no artigo 182 da Constituição, que atribui aos municípios, e somente aos municípios, diga-se de passagem, é a maior atribuição constitucional, a meu juízo, dada a um ente da federação, tá? Então, os municípios, ele tem a prerrogativa constitucional de realizar o planejamento urbano da cidade, através do que uma legislação federal denomina de plano diretor. Essa legislação é o Estatuto das Cidades, tá, pessoal? Então, assim, trocando em miúdos para que vocês possam entender, esse plano diretor, ele se desdobra
em alguns instrumentos legais, algumas leis. A principal e primeira delas é a Lei de Perímetro Urbano. Aí você pergunta assim, mas o que é que isso vai refletir na minha vida? Vai e muito. Por quê? Porque essa lei vai delimitar aqui no Distrito de Amarelas o que é zona urbana e o que é zona rural. Mas, Alexandre, o que é que isso implica na prática? Implica que na zona urbana devem haver políticas públicas típicas de zona urbana. Construção de areninhas, tá? Ampliação de escolas, construção de mais postos de saúde, que são características e são atividades e serviços típicos de área urbana. Tá? Um outro ponto importantíssimo. Na área urbana se faz o parcelamento do solo em frações menores. Tá? Então, se eu quero comprar uma terra e registrar, e de que a pessoa que eu estou comprando tem uma matrícula, por exemplo, eu posso comprar uma área ali que o plano diretor vai definir, por exemplo, 125 metros quadrados, uma área pequena, e posso ter a minha matrícula. Tá certo? Então, também possibilita que uma pessoa que tem, até para cumprir o que se denomina de função social da propriedade, que é um pilar do plano diretor, tem gente que tem uma extensa faixa de terra desocupada aqui em Amarelas. Ele quer vender, só que a área é rural. Então ele não consegue parcelar o solo, porque se a área for rural, o desmembramento ele é possível, só que no módulo rural, que salvo o melhor juízo, o nosso é 4 hectares. Então, a pessoa que quer comprar aquela terrinha ali pequena regularmente, porque você pode comprar a posse, né? Que é um título precário, posteriormente você vai ter que, se houver algum litígio, comprovar essa posse, se é mansa e pacífica, muito possivelmente vai ter que entrar com a ação de usucapião. Quando se tem a possibilidade de loteamentos urbanos, esse proprietário que está com a terra ali que ele quer vender e vender com preço acessível, ele consegue fazer isso. Já na área rural, a administração vai verificar e implantar, verificar quais são as demandas e implantar serviços que são típicos da área rural, né? Por exemplo, a Autarquia Municipal de Meio Ambiente concedeu, através de uma licença chamada LAC, investimentos, né? Que foi uma marca da gestão da prefeita Betinha, vocês devem ter conhecimento, investimentos para pequenos agricultores, para a agricultura familiar, tá? Melhor explicando, de, salvo engano, até 12 ou 14 mil, para que possa investir ali na agricultura familiar. Então, pessoal, veja a importância do plano diretor. De outro lado, o Julaine falou aqui, eu vou ter uma lei que se chama de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Essa lei, ela vai delimitar onde é uma zona, por exemplo, ambientalmente protegida. Olha, aqui é uma área de preservação permanente. Eu não sei se aqui tem, mas, por exemplo, tem leito de rio, duna, manguezais, dentre várias outras áreas que não pode construir. Então, tem que se pensar no desenvolvimento econômico? Tem, mas alinhado à proteção do meio ambiente. Por isso que se fala em desenvolvimento econômico sustentável, que é uma outra vertente do plano diretor, que é o Código Ambiental Municipal, que vai pegar essa legislação federal, vai trazer para o âmbito local aqui e vai definir quais são essas áreas que são sensíveis no tocante à proteção ambiental. Vai definir essa lei de parcelamento do solo, possivelmente onde possa ser uma zona residencial. Aqui é para construções residenciais. Uma zona comercial, aqui é para comércio. Uma zona mista, comércio, residências, tá? Tem também a lei uma lei que é o Código de Obras e Postura, que aí já parte do detalhamento. Se você quer construir sua casa, lá no Código de Obras e Postura vai ter quanto é o recuo da calçada, quantos metros, qual é a altura da casa. Essa área aqui, aí ele vai dizer a densidade, de acordo com a densidade da área. Se a densidade é a ocupação que aquela área suporta. Se pode 2 pavimentos, pode 3 pavimentos.
Por exemplo, geralmente em beira-mar, para proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, você não permite muitos pavimentos. Na praia, da mesma forma. Aqui já tem uma outra característica, tá, pessoal? Então, eu só estou querendo traduzir o plano diretor para a realidade. Um outro exemplo também que tem que ser citado, de uma lei, sistema viário básico. Eu sei que tem muita coisa para melhorar no sistema viário, nas ruas aqui, no planejamento. Não é só, vou fazer uma rua aqui. Não é assim, é planejar o distrito como um todo, para melhorar a mobilidade, outros acessos ao distrito. Então, isso também é definido no plano diretor. Então, pessoal, o plano diretor, ele chega lá na ponta. Ele chega no seu cotidiano. E nós, para fechar, para cumprir 2 pilares que a Constituição preceitua junto com o Estatuto das Cidades, estamos aqui fazendo escuta ativa, diferente de muitos municípios, muitos. Eu, para não ser antiético, não vou dizer aqui. É uma exigência legal, como já disse o Julene, de 10 em 10 anos deve haver uma revisão do plano diretor, mas nós iríamos iniciar na pandemia, não deu, porque tem que ter esses momentos, e agora estamos fazendo. E estamos fazendo da forma democrática e correta, de localidade em localidade, de bairro em bairro, passando formulários específicos com perguntas específicas para o distrito de Amarelas. E se você não achar que a sua pergunta está ali, você coloca lá no final, para cumprir o que se chama de gestão democrática da cidade. Que a empresa que vai ser contratada para fazer levantamentos aéreos, que precisa, eles não sabem o que é que vocês querem, não. Quem sabe quais são os problemas e quais são as soluções são vocês. A administração sabe, vocês sabem um pouco. Quem sabe é quem está na ponta. Então nós estamos fazendo esse trabalho que foi iniciado pela prefeita Betinho, está servindo de referência no Ceará todo, criando um núcleo gestor com pessoas da sociedade civil e do município para debater com a sociedade o que a sociedade camocinense quer para os próximos 10 anos de sua cidade. Ela quer desenvolver, ela quer proteger o meio ambiente, mas em que sentido? Precisa de saneamento básico, precisa de arruamento, precisa melhorar a parte da proteção ambiental, precisa de vir mais investimentos, precisa vir uma zona industrial em determinado local, tá certo? Precisa criar áreas protegidas como APAs. Então, isso que nós viemos fazer aqui, tá, pessoal? Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, dizer que estamos muito felizes com a presença aqui em massa da população de Amarelas e que estamos aqui firme e forte para planejar o Camusim cada vez mais belo e próspero para os próximos 10 anos. Obrigado. A Lagoa está precisando de muita coisa, viu? Que você está vendo, ela está desmanchada, a Lagoa da Camarela. Tá? A Lagoa estava com um pouco mais feliz, a água dela está amarela demais, está horrível. Então agora, depois da palavra do doutor Alexandre Maio, já dando continuidade, convido aqui novamente o professor Julene Braga para explicar a metodologia da coleta das contribuições da nossa comunidade. Obrigado, Denise. Gente, aí nos formulários, né, vocês têm alguns eixos que estão sendo abordados, tá certo? Agora encaixa exatamente no que o doutor Alexandre estava comentando, né, que é a questão da infraestrutura e serviços públicos, uso e ocupação do solo e expansão urbana, desenvolvimento econômico local, mobilidade, acessibilidade e integração territorial, proteção ambiental e ordenamento. Eu vi que vocês já estavam, né, quando estava falando, vocês já estavam meio preenchendo, as meninas, eu acho que os meninos também já começaram a recolher, né? Então, tá nessa fase, né? A inscrição para as pessoas que querem falar já também está aberta, né, pessoal? Já? Certo? Então é isso, gente. A gente, como o doutor Alexandre falou,
esse momento é um momento muito importante, porque é um momento da gente conseguir captar, né, de vocês que estão aqui, que moram aqui ou que não moram, mas que trabalham, que têm alguma relação com a localidade, né, as principais necessidades dentro desse escopo que está aqui no formulário. Como o doutor Alexandre falou, não estando satisfeito, né, com o formulário, é possível acrescentar, ou falar, ou escrever aqui no verso, como queira, certo? Todas as respostas serão consideradas, analisadas, sintetizadas, para quem possa fazer um relatório mais com pertencimento, né? Que vocês estejam representados aqui, tá certo? E como vocês têm relacionamentos, né, assim, com pessoas da comunidade, com famílias, com pais, com mães, vocês têm muita facilidade de compreender, né, o que é que essas pessoas demandam, né? Que as pessoas, no geral, sonham, né, com um lugar. Eu acho que o plano diretor é um momento em que a gente sonha o futuro, né? A gente pensa o futuro. E isso, né, é muito importante para a gente, tá certo? A inscrição, gente, já está aí? Jonas? Quem está com a inscrição? Vem. Já tem. Pode começar a chamar. Só que então a gente quer pedir atenção mais uma vez de todos para a gente iniciar aqui as falas individuais dos participantes que realizaram a sua inscrição. Então, para você que quer falar também, quer trazer a sua contribuição, faça aí a sua inscrição que a gente vai estar chamando agora. Lembrando mais uma vez que toda a nossa audiência está sendo gravada e as manifestações seguirão rigorosamente a ordem de inscrição. A gente pede o tempo máximo de até 3 minutos para cada participante. E o primeiro que se inscreveu e quer participar é o professor Giovanni Lira, professor da comunidade. Por gentileza. Então, eu vou abrir o microfone aí. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar a gestão por esse momento. Eu acho que esse é um momento ímpar, né, onde nós estamos tendo a oportunidade de discutir, como o Giovanni falou, o futuro. A gente aqui tem eu acho que 90% do público da educação, se não for mais beira isto. Então, assim, eu trabalho com o meu aluno hoje e esse aluno vai ser o cidadão daqui a 10, 15, 20 anos. Vai ser o futuro professor, futuro médico, engenheiro. Então, eu acho que isso é uma atitude louvável. Julênio e demais, Alexandre, eu gostaria de fazer aqui só alguns questionamentos. Muito embora o momento não seja para debater, mas eu gostaria de ver algumas situações. Eu sou de atuação mais na região dos Boqueirões, que fica ali na biqueira do Camusim, como eu sempre digo, e o Alexandre falou em loteamentos, em áreas urbanas, rurais, e eu fico hoje preocupado com uma situação que acontece lá. Os loteamentos, as áreas rurais que antes eram de um proprietário que possuía 2, 3, 4, 5 hectares de terras. Hoje, lá no Boqueirão do Xavier, essas áreas estão todas loteadas. Eu quero saber se existe, mas isso depois vai ser dada a resposta. O que é que está já em vista, o que é que já se tem em vistas para ter um monitoramento dessa situação? Porque esses loteamentos daqui a 10 anos vão ser residenciais. O município vai ter que estar aí implementando uma situação, uma rede de coleta de lixo, vai ter que disponibilizar um sistema de água. Então, eu acho que, se a gente está debatendo o futuro, eu acho que o plano diretor tem que ter a incumbência de abranger também essas situações. Cabe, eu acho que a alguém aí, através da LAC, né, designar algumas coisas dentro do município. O que é que o plano diretor
tem em mente para estar preservando as áreas de lagos? Ali a gente tem, então, no fim, na sede, o Lago Seco, temos o Lago do Boqueirão, tem o Lago das Cangalhas e outros. Aqui tem a Lagoa de Amarelas. E o plano diretor, ele vai estar abrangendo essas lagoas, criando normas para que essas áreas não sejam ocupadas, principalmente as margens. Eu estava vendo hoje, e eu tenho um medo muito grande que o nosso Lago Seco, que hoje é uma fonte de turismo, não se torne uma Lagoa da Fazenda lá em Sobral. Então, para isso, a gente tem que estar com um olhar muito atento a essas questões. Porque se hoje tem uma ocupação no Lago Seco, daqui a 10 anos vai ter 20. Como é que vai ficar essa expansão? Então, eu gostaria de deixar esses questionamentos, tá? E dizer do meu muito obrigado. Obrigado, professor. Vou passar aqui para o doutor Alexandre responder, mas só queria dizer uma coisa. Todos os pontos que você colocou aí são pontos estratégicos que estão na pauta do plano diretor. É para isso que ele serve, é para normatizar, certo? Normatizar, para que a gente consiga, o Alexandre falou muito bem, que a gente consiga se desenvolver, crescer, mas garantindo que esse crescimento seja sustentável, que esse não seja só um desenvolvimento econômico cíclico, como você está dizendo, que começa e termina no mesmo ponto e que no fim, daqui a alguns anos, está arrependido do que fez, certo? Então, o plano diretor é justamente para que a gente, prevendo no sentido não astrológico da palavra, mas trazendo para cá o futuro, possa imaginar que daqui a tantos anos uma situação esteja assim e esteja daquele jeito. E como é que a gente faz hoje para a gente se proteger dessa situação que vai acontecer? Então, é para isso que serve. Certo? Justamente, você pegou no ponto crucial. Nós estamos, por isso que eu digo, trazendo o futuro para cá, não é indo para o futuro, estou trazendo o futuro para cá. É como se eu estivesse andando na máquina do tempo e olhando o futuro lá. Eu disse, bom, isso aqui não está muito bom não, então eu tenho que fazer diferente. Né? Alexandre. Professor Giovanni Lira, né? Excelentes perguntas, né? Você tocou nos pontos aí, justamente onde está a raiz aí de muitos problemas. Primeiro, esse loteamento, esse parcelamento do solo, ele é ilegal, se a área é rural, certo? Por quê? Porque se a área é rural, eu só posso vender, eu proprietário, só posso vender de acordo com a fração, né? E aí você tem que está lá no plano diretor, loteamentos urbanos. É um típico loteamento urbano. Porque se eu estou em área rural, eu vou para o loteamento rural, que tem ali eu não posso desmembrar, área menor do que o módulo rural. Por quê? Porque é típico para a agricultura, para se desenvolver a agricultura, e não para construir casas populares ou habitações, pousadas, enfim, isso é típico de área urbana. Né? Então, existem alguns instrumentos para correção dessas irregularidades. Né? O próprio município e a empresa, isso é uma pauta que nós, por exemplo, por que da importância disso aqui? Por isso que eu digo que vocês é que sabem dos problemas. Isso que o senhor falou está registrado na ata e também essa audiência pública vai ficar disponível eterno, não sei se há de eterno, mas por muito tempo, e todas as nossas estão, diferente de outros entes da federação que não disponibilizam as suas audiências públicas. A nossa está lá, todas as que nós fizemos, acho que 4, estão todas no YouTube, tá? De forma permanente. E também vai estar registrado aqui na ata, professor. E aí o que eu digo para você? A empresa ela vai mapear os loteamentos irregulares. Porque se o loteamento está irregular, a administração, futuramente, identificando esses pontos, tem que o dever, na realidade, de regularizá-los. E aí, por isso que eu digo que quando você vai comprar uma área, você só saiba, eu disse isso lá na audiência do plano diretor da sede, que houve a mesma pergunta. Aí o sujeito pega e compra um lote ali de 10 por 25, acha que fez o maior investimento da vida dele, aí quando ele vai ligar uma água ou a luz da Enel, não chega.
Não chega por quê? Porque a Enel só vai onde há infraestrutura urbana. E quando se aprova um loteamento, que nós agora moralizamos a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, todo loteamento agora só está sendo aprovado, porque passa por todo um trâmite, depois de seguir, já ser aprovado vários projetos que vão, a engenharia manda corrigir, o Cleide Júnior está aqui, não me deixa mentir, e a tabelinha muito competente que está aqui, doutora Manuela, só aprova loteamentos, isso na sede. Claro que Camusim tem uma extensão gigante, muita coisa a gente não toma conhecimento, né? A gente só aprova quando o empreendedor se compromete no projeto a desenvolver toda a infraestrutura básica, arruamento, energia elétrica, saneamento, não a energia em si, mas toda a parte de infraestrutura para ser colocada a energia elétrica, tá? O posteamento, a parte para depois vir a Enel e só aprovar o projeto e colocar, tá? Então, é isso que eu digo, segurança jurídica. Se você vai comprar uma terra, saiba se está aprovado o loteamento na prefeitura, porque a responsabilidade aqui é compartilhada. Então, muita gente quer comprar barato, está comprando posse, muitas vezes, está comprando um loteamento não aprovado, e no dia que ele for construir, ele constrói ali a revelia, mas pode a administração vir depois autuar, determinar, por exemplo, que está em desconformidade, porque não podia parcelar o solo ali, está contra a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, que é uma das que nós vamos revisitar, está contra o Código de Obras e Postura, porque ali ele construiu, por exemplo, 4 pavimentos, 3 pavimentos não podia, um exemplo, ou porque não obedeceu o recuo, ou porque, mesmo seja um pavimento à altura superior ao Código de Obras e Postura. Então, são essas implicações que nós temos o dever de corrigir, mas o cidadão tem o dever também de saber o que é que ele está comprando, tá certo? E sobre as lagoas, sim, nós estamos mapeando, inclusive nós temos aqui 3 unidades de conservação, 3 áreas de proteção ambiental, APAs, que nós estamos elaborando porque na época foi criado em 1995, salvo o melhor juízo, não tinha ainda a Lei Federal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que regulamenta quais as categorias de unidade, se é de proteção integral ou se é de uso sustentável, e também o que tem que ter na lei. Nós já estamos em fase avançada, já pronta para mandar para a Câmara, as poligonais e os memoriais descritivos dessas APAs, das 3, e posteriormente vamos proceder com os planos de manejo. O plano de manejo é onde vai dizer que está. Onde tem as lagoas aqui, que é a APP, Área de Preservação Permanente, não pode construção. E nós temos um parque de meio ambiente que está autuando aí. Está autuando, o pessoal está construindo na marra, está sendo autuado, tem que parar e muitas vezes tem que demolir. Tá? Então, pessoal, é isso. Está em área de marinha, está em faixa de praia, que não pode construir, está em duna, e não pode. O Código Florestal permite, mas com uma série de restrições. Então, o Código Ambiental Municipal, que é uma das leis do plano diretor, vai delimitar e zonear todas essas áreas aí para que os órgãos de fiscalização do município possam autuar. Então é isso, pessoal. Nós estamos planejando a administração, porque a Camusim ainda é muito virgem, para que não se chegue num crescimento desordenado, como acontece aqui em cidades vizinhas à nossa, tá? Bom, No atual momento, no sentido do atual no atual momento, esse loteamento de estampado rural, não sei o que está pelo João, e vão lá e estão fazendo como se fosse na planta, 10 por 30. Todos eles são irregulares, perante o atual, com a diretor já é a zona rural, nessa zona rural. Eu não sei se é rural, tem que olhar para o aqui. Não, eu estou perguntando aqui. Se for rural, é irregular. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que no atual plano diretor pode ser feito loteamentos, mas se fosse modo rural, é isso? Não.
Não. Ele está dizendo que se for rural, tem que seguir o módulo rural, que tem uma dimensão diferente do loteamento na zona urbana. Isso que você está dizendo aí é que o cara vive, o lugar é rural, e ele está tratando o lugar rural como se fosse urbano. E isso não tem legalidade. Não vale. Certo? Está sendo feito de maneira errada. É isso, doutor Alexandre? Uhum. 4 hectares. 4 hectares. No nosso. Pronto. Mas nós não estamos falando aqui de zona rural, né? Nós estamos falando aqui, e essas zonas rurais, se elas tiverem características urbanas, na lei de perímetro urbano, de ampliação do perímetro urbano, elas poderão ser convertidas em urbana, certo? Mas isso é uma questão técnica. Nós estamos elaborando as demandas. Quando a empresa especializada for fazer esse mapeamento, ela vai entender, esse pedaço aqui continua rural, ou ele agora tem características urbanas? Quer falar, Alexandre? O plano diretor, pessoal, isso aí que o Juliano falou, importantíssimo. Ele trata do planejamento da zona urbana, tá? Mas existe uma lei, que é a lei de perímetro urbano ou de organização territorial, a mesma coisa. Ela vai definir justamente em cada distrito e na sede onde é rural e onde é urbano. Apesar do plano diretor se destinar ao crescimento da cidade na zona urbana. Então, existe uma legislação, inclusive estadual, que determina quais são as características mínimas para se considerar uma zona como urbana. E o plano diretor, ele faz tanto o desenvolvimento do que já é urbano, como a expansão urbana. Então, se eu tenho uma área totalmente densa já de construções, essa área não é mais rural. Eu vou dar um exemplo aqui. Um ex-prefeito aqui de Camusim transformou o Maceió, que no plano diretor original de 2000 era urbano, ele transformou 10 anos depois, em 2011, em rural, sendo que lá, em 2000, ele já foi pensado como urbano. Em 2011, então o que é que o Maceió tem de zona rural? Nada. Então nós tivemos que alterar o plano diretor, mesmo antes do período, para voltar a ser urbano. Então isso pode acontecer. Eu não sei, eu não conheço essas áreas, mas se ninguém construiu, isso vai ser examinado. Pode não ser uma zona urbana, mas pode ser uma zona de especial interesse turístico, que tem vários tipos de zoneamento, que vai permitir construções talvez com uma dimensão do lote maior do que uma zona urbana típica da sede. Tá? Então permite um loteamento, mas a fração mínima é essa. Então é isso que a gente vai planejar aí. É justamente o que o senhor fala na nossa zona rural. Tem que se criar um modelo de negócio. O cara que tem 3 hectares vai partir sozinho dessas dimensões. 8, 20. Pronto. É isso que está sendo dito aqui. Caso a coalição acabou de falar, nessa análise técnica, essa região está sendo tratada como urbana, ela for realmente urbana, ela tiver características urbanas, ela será convertida em urbana. Certo? Se não, ela vai permanecer rural. Se as características principais lá definem o espaço, não é isso, Alexandre? Como rural, é rural. Tem um objetivo de agricultura, pesca artesanal, sei lá. O que se produz na zona rural. Agora, se eu entendo lá que já tem esse adensamento, que já tem habitações suficientes, que já tem necessidade de serviço para atender esse adensamento e essas ocupações, aí a gente tem que pensar na expansão urbana do distrito. Expansão urbana. Isso significa que o distrito cresceu do ponto de vista urbano, e se cresceu, eu preciso cuidar dele como crescido, né? Como crescido, não mais como infantil, como grande. Então, isso não é uma decisão assim que a gente toma do nada, né? Não é uma coisa aleatória, é uma coisa que vai partir de estudos técnicos que vão ser feitos em cada espaço urbano para saber se eles permanecem com esse perímetro ou eles vão ser expandidos por alguma razão, entende? Isso é que é o trabalho técnico do plano diretor, certo? Que é pensar ou repensar a cidade do jeito que ela está, ou ela precisa ser diferente? Ela precisa ser ampliada? Vai ter zonas de uso especial?
certo? Algum uso especial. Tem localidades, tem alguns lugares aqui em Camusim que tem uso especial, né? Que precisa ter uma legislação que atenda a características específicas dali, porque ali tem uma coisa diferente da média. Mas aí tem uma legislação também que protege, que coordena, que normaliza e normatiza essas novas zonas que a gente está considerando como zona de interesse especial, né? Como o Alexandre colocou, tá certo? Então vamos dar continuidade e convidar agora o Jamie Araújo, ele que é morador aqui da comunidade, proprietário do Portal de Amarelas. Não, aqui. Olha que faz da câmera, Edgar, está sendo filmado. Vem pra cá, tem que fazer a... Boa tarde a todos. Eu me chamo Jamie Araújo, sou residente aqui de Amarelas e sou CEO do Portal de Amarelas. Sempre a gente que trabalha com a internet, temos muitas reivindicações sobre a questão da urbanização da Lagoa de Amarelas, porque é o nosso principal cartão postal aqui, posso dizer, da região, até porque há poucos dias atrás a gente teve uma centena de pessoas na Lagoa. E se nesse plano diretor, se existe algum projeto, algo do tipo sobre a urbanização da Lagoa? Ô, Jamie, obrigado aí pela pergunta. Se não existe, pode existir. Pode existir, certo? Nós estamos aqui primeiro, como disse no começo, para escutar quais são as necessidades. Nós aqui não estamos fazendo projeto nenhum, né, ainda, né? Nós estamos só identificando. Pode existir, desde que exista a viabilidade lá. Nós, por exemplo, no plano diretor de 2001, foi aprovado em 2001, eu coordenei o plano diretor naquela época, uma demanda da população, sabe qual era? A urbanização da beira-mar de Camusim. Ali, não sei se vocês têm idade suficiente, alguns têm, era só areia, vocês se lembram? Né? Não tinha aquela calçadinha, não tinha aquilo ali. Aquilo ali foi uma demanda. Dentro do plano diretor 2001, surgiram alguns projetos, nós chamamos projetos estruturantes, que são aqueles projetos que mudam o perfil de um lugar para atender, não uma demanda aleatória, mas para atender uma necessidade, às vezes, econômica, né, ambiental, dependendo se for o caso, certo? No caso de Camusim, lá na beira-mar, era uma necessidade econômica, né? Quer dizer, a gente estava entrando num ciclo de turismo, né, de chegada de pessoas e tudo, e a gente queria, as pessoas queriam que a gente tivesse, como você disse, um cartão postal, que pudesse ser mostrado, pudesse ser apresentado e tal. E foi pensar nisso. E um dos projetos, não foi só esse, foram vários, mas um dos projetos estruturantes resultante do plano diretor daquela época foi a urbanização da beira-mar. Estou só querendo dizer para você que nada é impossível e nós não deixamos de pensar em nada. Quando a gente estiver fazendo esse mapeamento aqui com relação às necessidades, por exemplo, aos novos vetores econômicos ou sociais que a localidade precisa ou demanda, certo? Ou procura, né? A gente, e essa daí é uma pauta, né? Então, quer dizer, é interessante que tenha uma urbanização da Lagoa da Amarela para que ela possa ser atrativo, entende? Mais ou menos isso, eu estou só conjecturando, né? Se isso é adequado do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, existirá um projeto para isso, certo? Existirá um projeto para isso. Como existirão projetos para todas as outras coisas que sejam colaborativas do desenvolvimento do lugar. Certo? Porque o objetivo do plano diretor é criar as condições legais e materiais para o desenvolvimento do lugar, preservando o lugar. Preservando o lugar. Eu não posso também matar todas as nossas galinhas dos ovos de ouro. Nós temos várias, não é verdade? Camusim tem várias galinhas dos ovos de ouro. Mas a gente não pode matar a galinha, depois cadê os ovos? Então a gente tem que alimentar a galinha, né? Melhorar lá o puleirozinho da galinha, mas a gente não pode deixar que ela morra. Então, às vezes, algumas ações vão ser analisadas como impactos negativos, não estou falando essa, certo? Estou dizendo como é que o técnico analisa. Ele não analisa passionalmente, né? Porque eu gosto muito, porque é lindo, porque não sei o quê. Ele analisa assim, o impacto positivo é esse, o impacto negativo é esse, né? Vamos equilibrar para ver o que é melhor. E isso, tudo que vocês falam, tudo que você falou agora, principalmente, como demanda, entrará na pauta e no relatório para a gente poder falar. Vou passar aqui para o Alexandre para complementar.
Acho que o Juliano já disse tudo aí, né? Pode sim, viu, James, né? É exatamente isso, eu pedi até que desse uma atenção especial a esse registro, registros como esse que a gente quer, sabe? Porque a gente precisa saber quais são as demandas, quais são os anseios da sociedade. E a urbanização, o planejamento macro como é esse, que seria a urbanização da Alagoa, ela entra no plano diretor. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui, às vezes a pessoa diz assim, eu quero que passe a coleta do lixo aqui na minha rua. Isso aí é um dever da administração, senão vai estar lá no plano diretor, tá? Esse tipo de indagação sua e de diagnóstico de que ali já tem uma exploração turística elevada e que precisa de uma urbanização com quiosques para se depois conceder para permissionários, para que eles possam utilizar ali por determinado período, 5 anos, 10 anos, possam explorar aquela atividade naquele quiosque de forma regular, ganhando seu dinheirinho ali e também trazendo a qualidade do turismo, né? Isso é importantíssimo, né? Agora, tem que se analisar a viabilidade financeira, né? Porque aí precisa de recursos, em regra uma obra desse porte, como o Cleide Júnior sabe muito mais que nós aqui, tem que precisar de recurso federal, aí o nosso deputado precisa conseguir o recurso federal, aprovar, nós temos que fazer um projeto, né, Cleide? Caminhar lá para os ministérios, aí o ministério aprova, né, através libera o recurso, né, a gente faz o convênio para licitar uma empresa para fazer, porque uma obra dessa envolve aí, vamos na cifra de milhão ou milhões de reais, né, mas assim, é importantíssimo, escutar a demanda, já que você é uma liderança aqui na região, que vai ser levado em consideração. Agora, isso vai estar no planejamento para os próximos 10 anos. A gente precisa ver qual é o momento que vai ter o recurso. Mas não tenha dúvida que é importantíssimo. Só para você ter uma ideia, grande parte dos projetos estruturantes que a gente pensou naquele que foram sendo executados durante o tempo. Certo? Então, assim, o importante, como o Alexandre diz aí, a gente precisa ter isso como registro no planejamento. Eu não posso, de uma hora para outra, dizer, agora vamos fazer a urbanização da Amarelas, né? Certo? Aí é mais difícil. Mas o que ele está falando, tem essas dificuldades para o Ministério, mas isso não é impedimento, né? É trabalho. E para isso que a gente tem a gestão pensando, a gente tem as lideranças, a gente tem quem busca recursos para nós, né? Nós temos, como ele fala, o deputado que busca isso aí. Então a gente tem uma condição de fazer, como nós fizemos outros. Então o que nós estamos pensando agora é executível com toda certeza. Não é uma coisa que, entende? Então isso aí, se isso aí for o que vai manter a galinha dos ovos de ouro aqui viva, né? É isso que vai acontecer, tá entendendo? Eu acho que você tem um papel muito importante, que você está aí nas mídias, né, e escuta as coisas, e é um caminho muito, muito interessante, realmente. Parabéns aí, gente. Obrigado pela participação de todos. Está encerrada a etapa de manifestações populares. Convidamos novamente agora o presidente do Núcleo Gestor para suas considerações finais. Nem sentei mais, gente. Bom, gente, a gente queria que até tivesse mais falas. Eu ainda assim, solto, ainda posso abrir aqui um pouquinho se alguém quisesse ainda comentar, ou se essas palavras já foram meio suficientes para vocês compreenderem, né? O que é que está acontecendo aqui. Dizer para vocês que é um trabalho muito árduo, sabe, gente? A gente fazer isso. Nós estamos fazendo isso há alguns meses e escutar isso e depois a gente transpor o que a gente escuta, o que a gente leu, sintetizar isso e transformar numa informação, né, que precisa ser dada para as nossas lideranças, né, que é quem arranja, quem faz mesmo as coisas, não é? Você ainda quer falar? Aproveite. Estou na promoção hoje. Escreveu direto, mas escreveu pessoalmente. Como é seu nome? Francisco Araújo, Chiquinho Maria. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria reforçar aqui as palavras
meu sobrinho Jaden, né? Está se formando uma liderança aqui no trabalho dele, e ele falou sobre a nossa lagoa. Na verdade, é um dos nossos bens mais valiosos que nós temos aqui, e não está sendo bem assistido pelas autoridades. Ultimamente nós temos sido prejudicados pela a empresa aqui vizinha, a eólica, que nunca nos ajudou em nada, e a gente gostaria que as autoridades nos ajudassem, até porque aqui é um distrito, né? Como as autoridades falaram, que recentemente foi criado um novo distrito, e também falaram que esse distrito, quando se passa a distrito, não é mais zona rural, é zona urbana. Se não é que eu entendi, se eu entendi diferente. E Amarela, sendo distrito, né, zona rural urbana, né? Até porque quando a gente vai fazer a compra no comércio, você mora na zona rural ou zona urbana, e a gente fala na zona rural, né? Amarela, zona rural, na rua tal, e a gente queria que mais pessoas aqui da comunidade, que antes da presença de vocês, muitas pessoas dizem assim, eu tenho que falar isso, eu vou dizer isso, eu tenho, né, para melhorar, o que eles podem fazer, e não acontece isso. Então, eu queria que tivesse mais alguém para nos ajudar nessa parte. Muito obrigado. Eu queria só ajustar aqui um pouquinho, né? Ajustar aqui um pouquinho a fala, tá? Quer isso aqui, essa microfonia tá? Oi, desliga aí. Como é o nome dele? Chiquinho, né, Chiquinho? Uma coisa só, quando você falou aí da zona, quando é distrito, é zona urbana. Quase, certo? O distrito tem zona urbana e tem zona rural. Por exemplo, onde nós estamos aqui hoje é o quê? Aqui é rural? Cadê a agricultura aqui? Né? Aqui é zona urbana do distrito. Zona urbana do distrito. Nós estamos agora. Aqui, essa praça, não sei o que, essas casas, essas ruas que tem aqui por trás. Zona urbana do distrito. Existe zona rural do distrito? Existe. Certo? Localidades que tem aqui, que fazem parte do distrito de Amarelas, são zona rural do distrito de Amarelas. Guriú, ali onde tem aquele quadrado do Guriú, aquela zona urbana do distrito de Guriú. Existe a zona rural do Guriú? Estendida, é imensa, porque a zona do Guriú é bem grande. Vai se encostar lá no novo distrito, que é o distrito de Itatajuba, né? Então, um distrito tem zona rural e zona urbana. O distrito 7 tem zona rural? Tem. A zona, depois do limite, desse aqui que o Alexandre falou, que é o limite territorial, né, urbano, a franja seguinte é a zona rural. As pessoas plantam, né, as pessoas criam animais, etc. Tem atividades rurais, né? Aqui não acontece isso também? Então o distrito tem zona urbana e zona rural. Então quando o que é que nós estamos falando aqui? Se o distrito de Amarelas, a zona urbana do distrito de Amarelas, está crescendo nesse sentido, existe a possibilidade de se estender o limite, certo? Do que é urbano hoje. Se o urbano hoje só vale a segunda rua para dentro, mas tem casa lá para dentro, a gente pode ampliar a zona urbana, certo? Não diz que não é porque é distrito ou não é distrito, tá entendendo? É porque dentro do distrito existe zonas urbanas e rurais, com atividades urbanas e com atividades rurais. As atividades urbanas daqui da sede, o que é? Tem comércio, né? Que eu sei, tem mercearia, bodega, bar, não sei o que, tem um monte de coisa aqui. Coisas aqui que são típicas da zona urbana. Lojas, não sei o que, academia, né? Típicas da zona urbana. Lá na zona rural você vai ter outra característica. Se lá se converte em urbano uma hora, será urbano. Porque a tendência do mundo todo é ser urbano, né? É crescer para o urbano. Beleza? Alguma coisa, Alexandre?
Só acrescentar, pessoal, assim, quando se cria um distrito você cria uma espécie de, vamos dizer assim, um termo não muito técnico, mas um mini município, né? Uma unidade administrativa dentro do município devido à relevância econômica, social. Então, isso aconteceu com Tatajuba por motivos óbvios. Não só na vila, mas lá tem a Vila São Francisco, a Vila Nova, a Baixa Tatajuba. Então, verificou-se ali, e era uma demanda da população, já tinha requerimento protocolado na Câmara, nesse sentido, e atendia aos requisitos da legislação estadual para se criar o distrito. Agora, como o Juliane disse, o distrito, ele tem o núcleo urbano dele tem a zona rural, como hoje aqui, por exemplo, no atual plano diretor, você tem um núcleo que é urbano e tem a maior parte, na verdade, é rural, mas você tem um núcleo urbano que possivelmente possa ser ampliado ou não. Por exemplo, a possibilidade, se onde tem essa lagoa é rural, para uma obra desse porte, precisa ser urbano. Entendeu? E agora, fundamental, outra pergunta que eu sei que muita gente tem receio e confunde as coisas. A pessoa diz assim, olha, mas eu não vou conseguir meu benefício de agricultor no INSS, que agora é urbano. Não tem nada a ver, pessoal. Até porque você tem direito adquirido. O que vai, isso já consolidado na jurisprudência previdenciária e na Justiça Federal. O que o juiz vai verificar é se a atividade exercida é rural, certo? E se o município vem e transforma em área urbana o que era rural por motivos óbvios, porque ali tem toda a característica de urbano, mas se você já desenvolvia sua atividade rural, isso se comprova através de várias provas, né? Então você não vai ser prejudicado, você tem direito adquirido. Então não é o fato de ser zona urbana ou rural que vai estar relacionado com a atividade, com a atividade que vai ali dar ensejo ao seu benefício, né? Pronto, gente. Queria só agradecer, né, a presença de vocês, sinceramente, aqui com essa tarde, né, esse fim de tarde, né, eu sei que todo mundo tem suas obrigações, mas é importante que vocês entendam o que está acontecendo, né, entendam o que está acontecendo. E a gente vai sempre estar em comunicação com vocês e com toda a população de Camusim em relação aos resultados disso, né. Queria só destacar que esse relatório, né, ele vai fazer parte dessa etapa do plano diretor que vai alimentar, que vai subsidiar essa empresa que o doutor Alexandre fala, que vai ser contratada para realizar as atividades. Por que a empresa vai realizar e nós não vamos realizar? Porque esse trabalho exige algumas tecnologias, certo? Por exemplo, georreferenciamento, né, fotografia de satélite, coisas que precisam de tecnologia e que a gente precisa contratar para fazer. Só que a gente não pode entregar para eles fazerem uma coisa se ele não tem entendimento, por exemplo, é bem clássico, agora aqui falou o companheiro, se ele não sabe que já existe uma necessidade de urbanização da Lagoa de Amarela. Se ele não sabe isso, né, se ele não sabe que já existe essa demanda, isso talvez não passe pela cabeça dele, entende? Então a gente precisa dar essa informação para que as pessoas façam os projetos de acordo com o que a gente quer. Pode você ter alguma coisa aqui, só para reforçar. A Lagoa de Amarelas, aqui a demanda foi urbanização da Lagoa de Amarelas. Urbanização. Tem que ser em qual zona? Urbana. Então, se não é urbano e existe essa demanda e ela vai ser considerada, vai haver uma ampliação do núcleo urbano de Amarelas para poder absorver a lagoa para ela estar dentro do projeto, entende? Porque se ela for rural, não tem necessidade de urbanizar, né? O objetivo não é urbanizar, seria fazer agricultura na beira da lagoa, né? É outra história, tá entendendo? Ou criar peixe, ou sei lá, né? Então, assim, se o objetivo é transformar num ambiente favorável para o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, que seria a visitação, turismo, etc., lá tem que ser urbano. Claro, isso vai ter que ser discutido. Então, assim, não é, como eu estou dizendo, não é uma coisa só para agora, nós estamos só levantando a questão. É uma questão importante? É sim, porque, como o Alexandre falou, talvez seja desse tipo
procura, de busca de informação, que a gente precisa para poder acionar o nosso TIC e o nosso TECO, tá entendendo? Na hora dessa, quando você fala isso aqui, a gente pensa, tá, isso, certo? Na cabeça dele. Na minha também, é isso que eu vou dizer, tal. É isso que eu vou colocar no relatório. Começa a acender na cabeça da gente que isso é uma coisa importante. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou verificar, né? Vamos averiguar. Vamos ver se isso tem fundamento e se realmente existe uma possibilidade de uma abertura de um novo vetor, né, de desenvolvimento para a localidade. O microfone está assim, tá aberto. Bom, pessoal, só para finalizar e pegar o gancho, veja a importância aqui do que nós estamos fazendo. Eu disse para vocês no começo ali, na minha fala, que muitos municípios, você pega planos diretores aí, impressionante. Ele não tem nada, inclusive em alguns dispositivos, alguns artigos, citam outros municípios. É como se a empresa tivesse copiado e colado no trabalho que ela fez lá no outro município, não tem nada a ver com aquela cidade. Certo? Então isso tem muito, eu digo isso porque eu tive a curiosidade de olhar alguns municípios, tá? Então, vou dar um exemplo dessa lagoa. Os técnicos que, em regra, dessas empresas são altamente qualificados. Vocês vão lá na lagoa no dia lá que não é o dia do domingo, eles vão dizer, essa aqui é uma lagoa. Vou colocar aqui como rural, porque é uma lagoa. E lagoas, pessoal, aí tem a determinado, ali na determinada distância da lagoa, não pode construir isso, não pode, o município pode nem mudar, porque isso é um APP, uma área de preservação permanente. Isso é uma coisa que não pode ser mudada, entenda isso. Mas o entorno todinho, a administração pode sim, para haver uma urbanização, transformar em zona urbana. Se a empresa vai lá no dia, porque eles vão fazer trabalho de campo, como é que eles vão saber dessa informação que ali é um polo turístico no domingo? Não tem como eles saberem. Então é por isso que o plano diretor é participativo, tá? Está lá no Estatuto da Cidade, Plano Diretor Participativo, PDP. Se não tiver audiências públicas, ele é nulo. Porque quem sabe os problemas são vocês, não é a empresa. Então, só para que vocês possam entender a importância de momentos como esse, tá? Então é isso. Muito bem, Alexandre, só para encerrar mesmo, agradecer a minha participação, gente, agradecer a atenção de vocês, tá certo? E dizer que nós estamos aqui nesse compromisso, né? No compromisso de fazer realmente, de pensar a cidade para um tempo que é futuro, mas o futuro que a gente possa garantir que nossos filhos, netos, né, possam continuar aproveitando a parte boa da cidade e que cada vez mais ela esteja melhor e que a gente possa entregar, né, para essas novas gerações uma coisa organizada, não é? Uma coisa planejada, que a gente tenha hoje uma certeza de que eles não vão passar por situações dificultosas, né, que nós estamos trabalhando hoje, plantando aqui para que eles possam colher depois. Alguns de nós ainda vão colher, né, e alguns de nós vamos deixar de herança, obviamente, mas isso não importa, né? Quem está aqui no momento é quem faz isso e deixa para as gerações futuras. O importante é a gente pensar que as gerações futuras, elas merecem, elas não estão aqui agora, né? Merecem que a gente faça isso da melhor maneira possível, né? Porque a nossa herança, o nosso legado, é isso que nós vamos deixar. Então todos têm esse compromisso, né? Não só a gestão municipal, mas o cidadão, especialmente o cidadão. Por isso que a palavra dele é tão importante e por isso que nós estamos aqui com os ouvidos abertos, né? E os olhos arregalados para que a gente possa perceber quais são as reais necessidades de cada um. Então eu queria agradecer, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra de volta. Muito obrigado, professor Julênio, doutor Alexandre. Para a gente finalizar oficialmente, convidamos a todas as autoridades para fazermos uma foto oficial aqui no Distrito de Amarelas. Autoridades, a gente queria só reforçar aqui, todos assinaram a ata. Falta alguém assinar? Então, claro, todos assinaram, né? Pedimos que todos fiquem de pé para podermos fazer nossa foto oficial. Pode